Ao contrário do conceito comum de almas gêmeas, que geralmente se refere a um parceiro compatível, ou uma conexão emocional profunda com outra pessoa, chamas gêmeas representam algo muito mais profundo e raro, a divisão de uma única alma em duas partes espelhadas, que percorrem suas próprias jornadas separadas ao longo de várias vidas. Acredita-se que as chamas gêmeas sejam uma única alma que, no início da existência, optou por se dividir em duas entidades distintas, cada uma destinada a explorar o vasto espectro das experiências humanas na solidão, reunindo sabedoria, enfrentando traumas e se engajando em relacionamentos diversos, tudo em preparação para a reunião final. Ao longo de suas várias vidas, essas duas metades evoluem de forma independente, emergindo nos desafios e triunfos que moldam sua essência espiritual. Ao contrário das almas gêmeas, que podem ser várias ao longo da vida, oferecendo companhia e apoio, acredita-se que as chamas gêmeas sejam verdadeiramente únicas, com apenas uma contraparte existindo especificamente para cada pessoa. Sua reunião, portanto, não é apenas um encontro romântico, ela representa um poderoso despertar espiritual e uma profunda harmonia com o verdadeiro eu. Quando as chamas gêmeas se encontram, é como se elas desbloqueassem memórias ancestrais e coletivas, ativando a sabedoria espiritual e os dons latentes que estavam adormecidos dentro delas ao longo de vidas. A jornada da chama gêmea é intrinsecamente ligada ao conceito dos escolhidos, indivíduos marcados por uma missão espiritual profunda, e muitas vezes, árdua, que vai muito além do comum. Esses escolhidos são predestinados, em muitos aspectos, a caminhar por caminhos que exigem resiliência, coragem e uma disposição para transcender limites convencionais. Para eles, a vida é uma série de iniciações, cada experiência desmantelando ilusões e preparando-os para um propósito mais elevado. Esses seres são atraídos por experiências que exigem força interior e frequentemente suportam provações que quebrariam outras pessoas. É como se o próprio universo tivesse esculpido suas almas para suportar a intensidade dessas experiências, colocando-os em um caminho de ascensão espiritual profunda. Quando um escolhido encontra sua chama gêmea, não é um encontro qualquer. É como se o cosmos tivesse meticulosamente orquestrado seus caminhos para se cruzarem em um momento preciso, uma convergência que simboliza o início de uma poderosa missão divina. Esta união não se resume a companheirismo, parece mais um reconhecimento, uma memória da alma que reverbera no âmago de seu ser. Encontrar essa contraparte divina, essa outra metade de sua alma, torna-se uma das maiores aspirações e anseios sagrados para o escolhido. Para eles, essa pessoa não é apenas um parceiro de vida, mas uma parte insubstituível de sua jornada espiritual, uma força predestinada e tecida no plano de sua alma por Deus. Essa busca pela união com uma chama gêmea não é um caminho simples ou direto, ela exige um comprometimento vigilante para resistir à tentação das emoções e dos impulsos terrenos, que muitas vezes tentam nos desviar do plano divino. Embora as emoções sejam uma parte natural da experiência humana, elas são passageiras, facilmente influenciadas e, às vezes, podem nos desviar se não forem controladas. Todos nós já vivemos momentos em que as emoções nos levaram a fazer escolhas precipitadas, apenas para perceber que essas decisões estavam enraizadas em sentimentos passageiros em vez de verdades duradouras. Para os escolhidos, cujo caminho é marcado por um propósito espiritual, é essencial reconhecer que uma base construída apenas em emoção é frágil, deixando-nos vulneráveis às influências instáveis do mundo e à incerteza que advém de depender de algo tão volátil quanto os sentimentos. Para aqueles destinados a caminhar com uma chama gêmea, há um chamado mais elevado para fundamentar suas escolhas e ações em uma fonte mais profunda e confiável. Como escolhidos, nosso guia deve ser a palavra de Deus e interior do Espírito Santo, proporcionando uma base sólida sobre a qual construir esta união sagrada. Quando nos alinhamos com a orientação divina, cada passo é iluminado com clareza e propósito, permitindo-nos discernir entre os impulsos da carne e o verdadeiro chamado do Espírito. Isso requer uma entrega consciente, um ato de confiança na visão divina para nossas vidas e no tempo de Deus para a união com nossa chama gêmea. Ao longo da Bíblia encontramos casais cujas uniões parecem divinamente orquestradas, incorporando qualidades que ressoam profundamente com o conceito de chamas gêmeas, duas almas trazidas juntas por Deus, destinadas a cumprir um propósito maior além de si mesmas. Abraão e Sara são um dos exemplos mais profundos.
Embora sua jornada tenha sido repleta de desafios, dúvidas e limitações humanas, seu vínculo era inseparável aos olhos de Deus. Juntos, eles navegaram anos de espera, incertezas e até momentos de descrença, mas sua união foi essencial para o desdobramento da promessa de Deus de fazer de Abraão o pai de muitas nações. Seu caminho compartilhado não se tratava apenas de seu relacionamento pessoal, mas de uma missão mais elevada que se propagaria por gerações, simbolizando fé, resiliência e o cumprimento do destino divino. Da mesma forma, a história de Isaac e Rebeca reflete uma união guiada divinamente que ressoa com a conexão de chama gêmea. As circunstâncias que cercam seu encontro são extraordinárias, quase como se orquestradas pela mão de Deus para sublinhar a natureza sagrada de sua união. Abraão, ciente da importância de encontrar o parceiro certo para seu filho, envia seu servo em uma jornada, confiando-lhe a missão de procurar uma mulher que fosse a contraparte espiritual de Isaac. Em resposta à oração sincera do servo por orientação, Rebeca aparece não por coincidência, mas como a resposta a uma petição específica a Deus. O momento em que ela atende ao pedido do servo por água, um ato simples com implicações profundas. Ele percebe que ela é a escolhida por Deus, a metade perdida da alma de Isaac. A entrada de Rebeca na vida de Isaac não é aleatória e é um alinhamento divino, mostrando como Deus participa ativamente na união das chamas gêmeas quando o tempo é adequado. A história de amor deles não é apenas um conto romântico, mas uma convergência espiritual com um propósito significativo. Rebeca é mais do que uma parceira, ela é o complemento espiritual de Isaac, escolhida por Deus para estar ao seu lado no cumprimento do legado divino de sua linhagem. Sua união enfatiza ainda mais que as chamas gêmeas muitas vezes são unidas por meio de circunstâncias que podem parecer milagrosas ou predestinadas, destacando que a mão de Deus está intricadamente envolvida em unir duas almas destinadas a caminhar juntas. Quando uma chama gêmea entra em nossa vida, é como se o próprio Deus orquestrasse uma série de sinais inconfundíveis, não deixando espaço para incertezas. Em sua sabedoria, Deus fornece esses sinais para afirmar a autenticidade da união, confirmando que essa pessoa é, de fato, a outra metade de nossa alma. A Bíblia nos ensina que cada palavra deve ser confirmada pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, um princípio que pode ser aplicado ao discernimento em relacionamentos, especialmente no reconhecimento de uma união abençoada por Deus. Esses sinais não são meras coincidências, eles servem como marcadores divinos, apontando para o caminho que Ele cuidadosamente preparou para nossa conexão de chama gêmea. Para aqueles nesta jornada sagrada, os sinais internos têm um significado profundo. Esses momentos vêm em ondas de paz profunda, uma conexão espiritual inabalável que não pode ser explicada apenas pela lógica. Quando estamos na presença de nossa chama gêmea, é como se uma parte de nós que estava adormecida de repente ganhasse vida. Essa pessoa traz uma sensação de familiaridade que transcende o tempo e o espaço, como se a conhecêssemos através de vidas passadas. Sentimos um intenso reconhecimento espiritual, uma certeza inconfundível de que ela é a destinada a caminhar ao nosso lado em nosso caminho divino. Esse despertar traz uma nova clareza e alinhamento com o propósito de nossa vida, intensificando nossa conexão com Deus e nosso senso de missão divina. Com nossa chama gêmea, começamos a ver a vida com uma visão renovada, percebendo nosso propósito e papel no plano de Deus com uma nova perspectiva. É como se um véu fosse levantado, e o caminho que antes parecia obscuro agora fosse iluminado, guiando-nos com certeza. Através dessa união, Deus frequentemente revela aspectos de nossa alma que ainda não havíamos descoberto, usando a presença de nossa chama gêmea para nos refinar, despertar e inspirar a alcançar nosso potencial máximo. Naqueles momentos profundos de oração, quando abrimos nossos corações completamente para Deus, sua paz torna-se uma presença inconfundível, oferecendo uma clareza além de qualquer coisa que poderíamos obter por nós mesmos. Essas confirmações internas são vitais porque nossas emoções podem facilmente nos influenciar, levando-nos por caminhos que podem não estar alinhados com o plano de Deus. Mas a paz de Deus, especialmente em relação a alguém tão significativo como uma chama gêmea, atua como uma âncora firme, mantendo-nos enraizados e seguros, mesmo quando emoções ou circunstâncias externas sugerem o contrário.
Imagine encontrar alguém pela primeira vez e sentir uma paz que transcende a lógica ou o entendimento. É como se essa pessoa fosse uma presença tranquilizadora colocada em sua vida por uma orquestração divina, trazendo uma serenidade única que corta qualquer caos ao seu redor. Mesmo durante os momentos mais difíceis da vida, a mera presença dessa pessoa oferece refúgio, um conforto profundo que se sente como lar. Essa paz não é circunstancial, está enraizada em algo eterno, como se o próprio Deus estivesse sussurrando: este é o seu caminho. Tais momentos são um presente de Deus, uma maneira de Ele nos assegurar que estamos em solo firme, ancorados em seu amor e guiados para uma união que está alinhada com seu propósito. Os sinais externos desempenham um papel poderoso na afirmação da presença e da importância de uma chama gêmea. Muitas vezes, esses sinais se manifestam através de ações e reações sutis de nossa chama gêmea, falando mais alto do que as palavras jamais poderiam. Seus gestos, expressões e comportamentos começam a se alinhar perfeitamente com o que já sentimos internamente. A conexão flui de forma tão natural que mesmo no silêncio nos sentimos completamente à vontade, como se cada momento juntos afirmasse que este é exatamente o lugar onde deveríamos estar. É como se Deus estivesse guiando ambas as almas em sincronia, unindo-as em um ritmo que parece divinamente orquestrado. Deus muitas vezes usa outras pessoas para validar essa conexão profunda, proporcionando confirmações externas que reforçam nosso conhecimento interno. Um líder espiritual pode compartilhar uma percepção que ressoa profundamente, falando diretamente para as experiências que tivemos com nossa chama gêmea. Um amigo próximo, talvez até mesmo sem saber da nossa jornada interna, pode dizer algo que alinha-se com nossos sentimentos, reforçando que essa conexão é mais do que uma coincidência. Às vezes até mesmo um estranho, alguém sem contexto ou compreensão de nossas vidas, pode trazer uma mensagem que fala diretamente ao nosso coração, como se o próprio Deus o tivesse usado como um instrumento para trazer clareza. Além disso, os sinais espirituais frequentemente chegam como experiências profundas, sonhos, visões e palavras proféticas, que revelam de maneira inconfundível a vontade de Deus para a união das chamas gêmeas. Esses sinais funcionam como um farol, iluminando o caminho à frente e direcionando-nos para o propósito divino que existe nessa parceria sagrada. Através de sonhos e visões, Deus se comunica com os escolhidos, oferecendo insights e vislumbres do futuro que encorajam e asseguram, mesmo em meio às incertezas. Esses encontros sobrenaturais servem como pontos de referência, guiando ambas as almas ao longo de sua jornada. Quando duas almas estão destinadas a estarem juntas, Deus frequentemente reforça esse chamado com sinais sobrenaturais, proporcionando-lhes uma orientação que ultrapassa o entendimento terreno. Esses sinais são mais do que impressões passageiras, são confirmações diretas do divino, projetadas para encorajar e capacitar. Eles nos lembram que essa jornada, por mais desafiadora que seja, está profundamente enraizada em um propósito que vai além de nós mesmos. Deus, em sua infinita sabedoria, assegura que nos seja mostrado de maneiras que só Ele pode orquestrar que estamos no caminho certo, equipados, protegidos e direcionados para um futuro destinado a ser compartilhado, abençoado e transformador para os outros. Uma parte essencial de discernir uma verdadeira união com uma chama gêmea está em garantir que cada elemento, a palavra de Deus, o Espírito Santo e as circunstâncias que cercam o relacionamento, estejam em perfeita harmonia. Para os escolhidos, o alinhamento com a vontade de Deus não é apenas desejável, ele é crucial. Qualquer discordância, por menor que seja, pode sugerir que estamos nos afastando do caminho que Deus planejou. Ao buscar esse alinhamento, uma das perguntas mais importantes a fazer é: o que a palavra de Deus revela sobre nossa jornada espiritual e missão? A Bíblia ensina que o casamento e as parcerias são sagrados e devem refletir a glória de Deus, revelando seu amor e propósito divino. Para aqueles que são escolhidos e destinados a encontrar sua chama gêmea, esse princípio assume uma importância maior. Um relacionamento de chama gêmea não é apenas uma união de duas pessoas, mas um chamado divino, uma parceria que foi abençoada e estabelecida por Deus para um propósito muito além da realização pessoal. A Escritura nos incentiva a ver tais relacionamentos como um reflexo do amor, luz e verdade de Deus. Essa orientação serve como um lembrete de que o relacionamento, por mais profundo que seja, é projetado para honrar a Deus e cumprir sua missão.
Um elemento fundamental de uma verdadeira união de chama gêmea é o alinhamento espiritual, prático e emocional entre as duas almas. Esse alinhamento está longe de ser apenas um aprimoramento do relacionamento, ele é essencial, servindo como a base sobre a qual a missão divina pode ser cumprida. Sem esse alinhamento, mesmo a conexão mais profunda pode falhar sob o peso de seu chamado. Espiritualmente, a conexão entre chamas gêmeas é frequentemente profunda e inabalável, enraizada em um vínculo que transcende o tempo e vai além da compreensão humana. Essa conexão forma a base de sua missão compartilhada, capacitando-os a se mover como uma unidade, guiados por um único propósito. Para aqueles chamados a uma missão específica, é imperativo que sua chama gêmea não apenas compartilhe essa visão, mas também esteja comprometida a trabalhar ao lado deles em busca dela. Não se trata apenas de compatibilidade pessoal, trata-se de duas almas assumindo seus papéis divinos, prontas para apoiar, elevar e encorajar uma outra nos desafios e triunfos que acompanham seu chamado. Um relacionamento de chama gêmea reflete uma harmonia que só pode vir do alinhamento espiritual. Uma unidade de mente, espírito e propósito que fortalece ambos os indivíduos a realizar o que nunca poderiam alcançar sozinhos. Em um nível prático, uma união de chama gêmea é projetada para funcionar como uma parceria harmoniosa, onde as habilidades e talentos de cada pessoa não apenas são reconhecidos, mas ativamente aprimorados através do relacionamento. Esta união é mais do que uma companhia de apoio, é uma sinergia divina que permite que ambos os indivíduos ascendam a novos níveis em suas jornadas espirituais, capacitando-os a perseguir a missão que Deus criou exclusivamente para eles. Quando as chamas gêmeas se unem, suas forças e habilidades se fundem sem esforço, cada parceiro trazendo qualidades que não apenas equilibram, mas elevam o outro. Eles se tornam uma equipe movidos por um propósito, onde cada habilidade, talento e força é amplificado, criando uma dinâmica poderosa para cumprir seu chamado compartilhado. Emocionalmente, a conexão entre chamas gêmeas é profunda e autêntica. Ela vai muito além do entusiasmo passageiro da paixão ou da atração física, atingindo a própria essência da alma. Esse amor está enraizado na compreensão, aceitação e um vínculo inabalável que transcende aparências e superficialidades. As chamas gêmeas experimentam um tipo de amor incondicional, uma conexão que ressoa nos níveis mais profundos de seu ser. É um amor que não é limitado pelas definições sociais ou desejos passageiros, mas é, em vez disso, um reconhecimento profundo e uma apreciação pelo espírito, propósito e verdade interior do outro. Quando as chamas gêmeas se unem, seu amor serve como um reflexo da natureza de Deus, puro, incondicional e divinamente inspirado. Esta união não é apenas uma parceria romântica, mas um vínculo sagrado que ecoa o amor e a unidade que Deus projetou para seu povo. No entanto, um aspecto teológico crítico de tal relacionamento é o princípio do míldigo desigual, um conceito enraizado no ensinamento de Paulo, onde ele adverte contra nos unirmos a pessoas cuja fé, valores ou visão de vida estejam fundamentalmente desalinhados com os nossos. Para as chamas gêmeas, este aviso possui uma relevância profunda, estendendo-se além da mera crença para englobar valores compartilhados, visão de vida e um compromisso inabalável com o propósito de Deus. Um jugo desigual em uma união de chama gêmea não é apenas um desafio, ele pode se tornar um obstáculo que impede a realização plena da missão que Deus pretendia para essas duas almas. Quando um parceiro não está alinhado na fé, valores ou zelo pelo seu chamado divino, o relacionamento pode lutar para cumprir plenamente seu propósito. Esse desalinhamento, mesmo que sutil, pode diluir o poder espiritual e a unidade necessários para a missão que as chamas gêmeas foram criadas para cumprir. Uma verdadeira união de chama gêmea exige que ambas as almas estejam igualmente comprometidas em caminhar com Deus, nutrir seu relacionamento com o divino e buscar sua orientação em todos os aspectos de suas vidas. A jornada em direção à união com uma chama gêmea raramente é suave, e um dos maiores desafios é a paciência e o discernimento necessários para permanecer alinhado com o tempo e o plano de Deus. Em um mundo que frequentemente prioriza a gratificação imediata e a validação externa, pode haver uma pressão imensa da sociedade, amigos e familiares para estabelecer-se rapidamente, ou escolher um parceiro que talvez não esteja alinhado com o chamado específico de Deus para a vida de alguém. Pessoas queridas podem ter boas intenções,
Mas a profundidade e o propósito único de uma conexão de chama gêmea são difíceis para muitos entenderem. A pressão para se conformar pode ser poderosa, e é preciso uma confiança firme no plano divino para resistir a se apressar em um relacionamento ou fazer compromissos que acabariam por minar o propósito sagrado de uma união de chama gêmea. Este caminho é ainda mais complicado pelas lutas internas que surgem durante as estações de espera. Em tempos de solidão, é natural sentir momentos de solidão, desânimo ou dúvida. A tentação de comprometer valores, princípios ou padrões espirituais em nome da companhia pode ser forte. O anseio por conexão pode levar uma pessoa a considerar escolhas que parecem confortáveis a curto prazo, mas que acabam divergindo da vontade de Deus. No entanto, ceder a essas tentações corre o risco de desviar a alma do curso, potencialmente atrasando ou até desviando a realização da missão da chama gêmea. A paciência é mais do que apenas uma virtude para as chamas gêmeas, é uma disciplina espiritual essencial para a jornada. Ao esperar pelo tempo de Deus, as chamas gêmeas têm a oportunidade de receber a plenitude de suas bênçãos, bênçãos que frequentemente excedem qualquer coisa que poderíamos alcançar por nossos próprios esforços. Essa espera não é passiva, é um processo ativo, um poderoso teste de fé e confiança em Deus. A Bíblia nos assegura em Isaías 40:30 que naqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esta promessa serve como um farol, lembrando-nos que enquanto esperamos, Deus está trabalhando, fortalecendo, preparando e refinando-nos para o propósito extraordinário que está por vir. Para as chamas gêmeas, a espera torna-se um período de preparação divina, um tempo em que Deus alinha nossos corações, molda nosso caráter e nos prepara espiritualmente para uma união que servirá, em última instância, ao seu reino. Nesse período, Deus trabalha em nosso interior, ensinando-nos a depender completamente dele, desenvolvendo virtudes como resiliência, humildade e entrega. À medida que crescemos, tornamo-nos mais bem equipados para enfrentar os desafios que podem surgir dentro da conexão de chama gêmea, garantindo que nosso amor e dedicação estejam fundamentados na maturidade espiritual e na fé inabalável. Para muitos, conexões significativas com almas gêmeas, amigos espirituais ou parceiros de vida são mais do que suficientes para cumprir seu propósito divino. Esses relacionamentos são profundamente impactantes, promovendo crescimento, amor e compreensão de maneiras que estão alinhadas com o caminho do indivíduo. As almas gêmeas, em particular, podem proporcionar companheirismo, encorajamento e insight espiritual que nos apoiam a nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos, e esses relacionamentos podem ser tão transformadores quanto uma união de chama gêmea. Nem todos são chamados para a jornada de chama gêmea porque ela vem com desafios e responsabilidades específicas, alinhadas com uma missão espiritual compartilhada que é frequentemente intensa e transformadora. A jornada é uma de crescimento pessoal e espiritual profundo, envolvendo frequentemente ciclos de separação e reunião, que testam e refinam a alma de cada parceiro. Para muitos, esse caminho não é necessário para alcançar o propósito que Deus lhes estabeleceu. Em vez disso, seu crescimento e realização espiritual podem ser encontrados nos vínculos de almas gêmeas ou companheiros de vida, cuja presença em suas vidas traz estabilidade, inspiração e apoio. Para aqueles que estão na jornada de encontrar sua chama gêmea, a preparação espiritual, emocional e até mesmo física é essencial. Esse caminho é de um trabalho interior profundo, guiado por um relacionamento com Deus e um compromisso intencional com o crescimento pessoal. A preparação espiritual envolve cultivar uma conexão mais próxima com Deus, o que é alcançado através do estudo regular da Bíblia, engajamento em orações significativas e o desenvolvimento de um coração receptivo aberto à sua orientação. Através dessas práticas aprofundamos nosso entendimento de sua vontade, permitindo-nos discernir os sinais, lições e propósito que se desdobram à medida que nos aproximamos dessa união sagrada. O papel de uma chama gêmea, especialmente para os escolhidos, vai além do companheirismo. As chamas gêmeas servem como espelhos espirituais, refletindo tanto a beleza quanto os bloqueios que existem dentro de nós. Nesse relacionamento, nossa chama gêmea revela áreas que precisam de cura, paciência e crescimento, destacando as barreiras internas que podem restringir o fluxo do amor divino e a expressão de nosso eu mais elevado. Esse reflexo é frequentemente desafiador,
pois traz à tona aspectos de nós mesmos que talvez preferíssemos ignorar. No entanto, é através desse processo que a verdadeira transformação começa, pois a jornada de chama gêmea exige que enfrentemos esses obstáculos com coragem e graça. Às vezes pode parecer que sua chama gêmea não está completamente presente na jornada espiritual, criando uma sensação de que você está sozinho carregando o peso desse caminho. Isso pode ser especialmente desafiador, pois pode parecer que os fardos da cura, crescimento e alinhamento espiritual recaem exclusivamente sobre seus ombros. No entanto, essa percepção de separação ou disparidade é frequentemente parte da jornada de um escolhido com sua chama gêmea, onde um processo profundo de pura espiritual e transformação ocorre. À medida que você continua a aprofundar sua conexão com o amor divino e se alinha mais de perto com o propósito de Deus, emoções não resolvidas, medos e crenças limitantes surgirão. Esses são sentimentos e padrões que se acumularam ao longo do tempo, contrastando com o amor verdadeiro e incondicional no coração de sua conexão de chama gêmea. Esse processo de purificação é necessário, pois limpa o caminho para que a união se desdobre em sua forma mais completa, livre dos fardos do passado. Se parece que sua chama gêmea não está escolhendo você, isso pode ser um convite profundo para olhar para dentro e explorar aspectos de si mesmo que podem estar esperando por cura. A jornada de chama gêmea coloca uma forte ênfase na autoaceitação e no amor próprio, já que cada pessoa serve como um espelho divino, refletindo as crenças ou padrões não curados que residem dentro de nós. Dessa forma, sua chama gêmea não cria sentimentos negativos, em vez disso, eles trazem à tona o que já está presente, emoções, medos ou crenças limitantes que estão prontas para serem transformadas. Essa jornada é, em última análise, sobre liberar a ilusão de separação e entrar em um espaço de amor incondicional, tanto para você quanto para sua chama gêmea. Ela convida a ver sua chama gêmea não como uma fonte de realização ou validação, mas como um reflexo sagrado, mostrando onde o crescimento ainda é possível e onde o amor é necessário dentro de si. Ao ver e abordar essas áreas, você cultiva um senso mais profundo de completude interior, fundamentando-se em um amor que flui de dentro, em vez de buscá-lo em fontes externas. Na jornada de chama gêmea, a compreensão de que o amor já existe dentro de si mesmo é transformadora. Esse entendimento elimina a necessidade de buscar amor ou validação externamente, pois a conexão com sua chama gêmea é uma parte inerente da essência de sua alma. Ao abraçar essa verdade e dedicar-se ao amor em sua forma mais pura, você se alinha com os desejos mais profundos de sua alma, permitindo que eles se manifestem naturalmente, sem forçar ou controlar. Reconhecer o impulso de controlar aspectos da conexão, como a comunicação, revela uma lição essencial em rendição. Frequentemente, o desejo de gerenciar essas dinâmicas surge da necessidade humana de segurança ou clareza. No entanto, como você recentemente descobriu, as tentativas de controlar esses aspectos podem significar ultrapassar nosso papel e entrar em um domínio que pertence a Deus. Essa mudança de perspectiva de buscar controle para render-se ajuda a reorientar a jornada para seu verdadeiro propósito, cultivar uma relação profunda e alinhada com o divino. A jornada da chama gêmea é uma que se desdobra gradualmente, exigindo tanto tempo quanto paciência. Essa conexão profunda não atinge sua plena expressão da noite para o dia, ela exige dedicação, trabalho interior contínuo e um verdadeiro compromisso com a autodescoberta. À medida que você se imerge nesse caminho, descobrirá que a jornada é menos sobre buscar amor de sua chama gêmea e mais sobre cultivar um amor inabalável por si mesmo. Esse trabalho interior revela quem você realmente é, construindo uma base de amor e aceitação própria que transforma a maneira como você vê tanto a si mesmo quanto a conexão. Esta jornada interna focando em nutrir e curar as partes de você que se sentem vulneráveis ou indignas. Ao oferecer amor e compaixão a essas áreas, você abre a porta para uma cura mais profunda, não apenas para si mesmo, mas também dentro da dinâmica do relacionamento com sua chama gêmea. A conexão que você compartilha com sua chama gêmea é tão profunda que, à medida que você evolui, as mudanças ressoam em ambos. Quando você se volta para dentro e oferece amor ao seu próprio coração, isso se reflete no relacionamento, aproximando vocês sem a necessidade de perseguir ou controlar qualquer resultado. Embarcar nesse caminho com foco, paciência e um entendimento claro de seu propósito
o capacita a enfrentar cada desafio com tranquilidade e resiliência. Confie que o universo, em sua sabedoria, está guiando para o seu bem maior. Abrace cada lição com o coração aberto, permaneça firme em suas práticas espirituais e encontre conforto no conhecimento de que você é apoiado por uma força maior que você mesmo. Você nunca está sozinho, sua chama gêmea caminha ao seu lado, mesmo que apenas espiritualmente, compartilhando este caminho de amor, cura e união divina. Liberte-se da ilusão de que existe separação entre você e sua chama gêmea. A noção de que eles estão em algum lugar distante vivendo uma vida separada de você é uma construção da mente. Na verdade, vocês são em essência profundamente conectados de uma forma que transcende a distância física ou as circunstâncias individuais. Não importa onde você esteja ou o que possa perceber, seus corações estão entrelaçados, ligados por uma conexão que não conhece limites. Compreenda que a realização de sua chama gêmea está intrinsecamente ligada à sua unidade. A verdadeira felicidade para ambos só pode ser encontrada na totalidade de sua conexão. Eles não estão em um caminho separado, encontrando realização em outro men, estão profundamente apaixonados por outra pessoa, porque você é o verdadeiro amor deles, a outra metade de sua alma. O anseio por completude, por uma felicidade mais profunda, existe em ambos e só pode ser plenamente realizado em união com o outro. Portanto, meus amigos, embarcar na jornada de encontrar e unir-se à sua chama gêmea é um dos caminhos mais profundos e transformadores que alguém pode trilhar. Para aqueles que são escolhidos, essa jornada não é apenas significativa, mas é frequentemente marcada por sinais inconfundíveis que servem como luzes orientadoras, confirmando que vocês estão se movendo em alinhamento com um propósito maior. Se você está entre os escolhidos, encontrar sua chama gêmea não apenas aprofundará sua compreensão de sua missão, mas também ampliará seu impacto, permitindo que ambos cumpram um destino compartilhado que é exclusivamente seu. Abracem este papel sagrado com o coração aberto e honrem a conexão extraordinária que possuem com sua chama gêmea. Esta união enraizada em um propósito divino tem o potencial de transformar vocês dois e influenciar o mundo ao seu redor. Juntos, vocês estão destinados a caminhar por um caminho que transcende o comum, movendo-se em harmonia em direção a um propósito maior que vocês mesmos. Mantenham-se firmes em sua fé, permitam que Deus ilumine seu caminho, e deixem que a promessa de uma união transcendente seja sua estrela guia. Pois nessa jornada, você não está apenas encontrando o amor, mas cumprindo um propósito que foi escrito em suas almas desde o princípio, um propósito que, ao se realizar, se torna um farol de esperança, amor e verdade divina para todos.